Deus. Meus irmãos, quantos recebem a paz de Jesus, diga amém. Amém. Quantos recebem a paz de Jesus, diga amém. Amém. Você que pode, por gentileza, abra a tua Bíblia comigo, o livro que escreve Daniel, capítulo de número 3. Daniel, capítulo de número 3. E nós vamos ler apenas um versículo para a nossa meditação aqui esta noite. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Amém? Daniel, capítulo de número 3. Nós vamos ler apenas um versículo para a nossa meditação. E eu tenho certeza que Deus falará aos nossos corações. Daniel 3, e eu quero ler com os irmãos, versículo de número 20, Daniel 3, eu quero ler com os irmãos, o versículo de número 20. Quando os irmãos não conhecem o texto, eu quero agora buscar a minha vida por esta bondosa oportunidade que o Senhor nos deu. Estarmos aqui nesta noite reunidos para juntos somarmos em adoração. Eu tenho certeza, como sempre digo, que nenhuma das vezes que nós nos disponibilizamos a estar na casa de Deus é em vão, é por acaso ou é por coincidência. O nosso Deus, irmãos, não trabalha por coincidência. Se Deus te trouxe aqui, eu falo sem medo de errar, o céu tem uma palavra para a tua vida. Daniel, capítulo número 3. Leremos apenas o versículo de número 20. Está escrito: e ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atassem, ou prendessem, ou amarrassem a Sadraque, Mesaque e Abidnego, para os lançarem no forno de fogo ardente. Se você puder e se você quiser, você vai dizer amém. Amém. Vamos pelo assento, por gentileza. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos, precisa pedir uns minutos da sua atenção. Primeiro para você que eu vou ser breve, vou ser rápido, serei muito objetivo. Quero apenas te entregar a reflexão do coração. Eu tenho certeza que você veio com o coração aberto para ouvir a voz de Deus. Você sairá daqui saciado pelo poder que há na palavra de Deus. Amém? Amém. Esse texto que nós vemos aqui é um texto muito conhecido, e faz parte também de talvez uma das histórias mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Então, eu tenho certeza que na medida que mencionávamos o texto, líamos o texto, você se recordou das vezes que leu ou ouviu acerca desse assunto, mas enquanto o texto, o bom Deus me confiava uma palavra, e eu quero compartilhar com você na noite deste sábado. A Bíblia diz que Deus permite que um rei chamado Nabucodonosor tome posse de ti toda a Jerusalém. Além de tudo isso, de tudo que esse rei vai fazer dentro de Jerusalém, Deus permite que ele pegue alguns dos utensílios da sua casa, da casa de Deus, para trazer para dentro da casa dos deuses que ele servia na Babilônia. Quando este rei sitia Jerusalém, percebe como Jerusalém é, ele dá uma ordem a um moço que o servia, chamado Aspenaz, e a ordem é essa: para que se trouxessem algumas pessoas com a seguinte finalidade: serem treinadas para me servirem dentro do meu palácio. Só que quando o rei dá a ordem, ele vai estabelecer alguns requisitos que eu gosto de chamar de padrão da Babilônia. O rei está dizendo: olha, eu vou precisar que você traga alguns moços, mas quem não estiver dentro desse padrão que eu estou estabelecendo não serve para estar dentro da Babilônia. Quais são os requisitos estabelecidos por este rei? Primeiro, todos aqueles que forem escolhidos precisam ser jovens. Segundo, todos têm que ter uma boa aparência, sábios. Todos têm que ser de fácil aprendizado, ter a mesma linhagem, a linhagem nobre e a linhagem real. Diz o texto que
E assim como o rei ordena, este moço, este homem chamado Aspenaz vai fazer. Algumas pessoas vão ser tragas para dentro da Babilônia para que pudessem serem treinadas para servirem a Nabucodonosor dentro do seu palácio. E a Bíblia vai dizer que dentre esses homens, esses jovens que foram escolhidos, encontrava-se ali 4 que se destacaram pela posição que resolveram se colocar, ou pela posição que resolveram tomar dentro da Babilônia. Estou falando de um jovem chamado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando chegaram dentro da Babilônia, o rei agora vai dar uma outra ordem. A ordem agora é essa: a alimentação de todos esses moços que foram escolhidos é essa: de todo manjar, de toda porção, de todo o alimento que vai na minha mesa, é deste mesmo alimento, é desta mesma porção, é deste mesmo manjar que eles também vão se alimentar. E quando Aspenaz chega para propor a eles a alimentação de cada dia, Daniel se levanta no meio dos moços, porque intentou em seu coração não se contaminar com este alimento que estava sendo proposto para eles. Elias, porque é simples, Daniel está saindo de Jerusalém, está sendo colocado dentro da Babilônia, e Daniel entendia ou percebeu que tudo aquilo que era colocado na mesa do rei, antes de ser colocado ali, era um rito. Eles precisavam oferecer a deuses estranhos, a deuses pagãos, a deuses que eles serviam lá, mas que Daniel sabia que não existia. Então Daniel está dizendo: olha, eu posso estar dentro da Babilônia, mas eu não me esqueci de onde foi que eu saí. E ainda que eu esteja dentro da Babilônia, eu carrego comigo um propósito, e o propósito que eu carrego me obriga a rejeitar o que a Babilônia está me oferecendo. Por mais que eu tenha sido inserido dentro da Babilônia, o meu propósito tem me dito que eu não devo compactuar com aquilo que a Babilônia está propondo para mim. É Daniel dizendo: por mais que eu esteja aqui, eu não me esqueci de quem sou em Deus. Por mais que tenha sido inserido aqui, eu não me esqueci de onde foi que eu saí, meu negócio, de onde eu saí. O Deus que nós prestamos adoração, Ele não divide a tua glória com ninguém. O problema que eu preciso pontuar aqui é que tem gente saindo de Jerusalém e não tem problema nenhum. Em Jerusalém ele é cidadão do céu e adora Deus de Israel, só que dentro da Babilônia está negando a sua origem, aceitando a proposta que a Babilônia está propondo para ele. Mas eu vim aqui debaixo da autoridade do Eterno liberar esta palavra para quem tem fé, para receber. Por mais que Deus tenha permitido os seus pés cruzarem na Babilônia, Deus está dizendo para alguém: existe um Deus assentado no trono. Esse Deus tem ciúme da adoração que sai da tua boca. Ele não divide a tua glória com ninguém. Se é para ele, abre a boca para adorar. Se é para ele, abre a boca para adorar. Se é para ele, abre a boca. Aleluia! Eu estou aqui, mas eu sei que eu pertenço à Babilônia. Eu estou aqui, mas eu não me esqueci de onde foi que eu saí. Eu estou aqui, de onde eu saí, nós prestamos adoração somente ao Deus. Eu estou aqui, esse Deus não divide a glória dele com ninguém. Eu resolvi não compactuar. Eu resolvi não concordar com isso que vocês estão oferecendo. Coloquei no meu coração o desejo de continuar sendo fiel ao Deus de Israel. Quando eu li isso, Deus olhou para mim e disse: Elias, eu não sei se você percebeu, mas tem alguém dentro da Babilônia que foi levado junto com outras pessoas que atenderam aos mesmos requisitos de Nabucodonosor. Todos eram iguais, irmãos, todos jovens, boa aparência, de fácil aprendizado, todos tinham a mesma linhagem, a linhagem nobre, a linhagem real. Só que tem alguém que, mesmo vindo do mesmo lugar, sendo igual a todos os outros, resolveram ser diferentes. Não é porque queriam, mas o propósito que carregavam obrigava eles a ser diferentes. O conselho que Deus me dava era esse: Elias, o propósito que você carrega, independente da tua área geográfica, independente de quem é que anda ou caminha do teu lado, esse propósito te obriga a ser diferente. Não importa se vem do mesmo lugar, você frequenta os mesmos lugares, não importa se conhece as mesmas pessoas, não importa se é na mesma igreja, não importa se
faculdade, não importa se usam a mesma condição, não importa, podem ter saído do mesmo lugar, mas só que tem gente que tem gente que não tem. Quem tem, o propósito está dizendo é diferente. Estão fazendo lá, mas você não pode fazer. Estão compactuando lá, mas você não pode compactuar. Estão se corrompendo lá, mas você não pode se corromper. O teu propósito está dizendo para você, Deus vai te levar a lugares para que esse propósito seja forjado no fogo. Ele está dizendo para mim, tu tem que ser diferente na tua casa, tu tem que ser diferente na tua empresa, tu tem que ser diferente na tua escola, no meio dos teus amigos tu tem que ser diferente, até dentro da tua igreja você precisa ser diferente. O teu propósito te obriga a ser diferente. Eu olhei para Deus e disse, Deus, aleluia, eu entendi que o propósito que eu carrego, de propósito me obriga a ser diferente, porque é a única coisa que vai diferenciar aqueles que foram levados para dentro da Babilônia para servirem a este rei. Se todos atenderam ao mesmo padrão, aos mesmos requisitos, às mesmas exigências do rei, a única coisa que vai diferenciar é quem tem propósito e quem não tem. Porque quem não tem pode até ter saído de Jerusalém, só que dentro da Babilônia já se corrompeu há muito tempo. Mas eu disse, Deus, espera aí, aqui está dizendo que só 4 daqueles que foram levados resolveram ser fiéis a este propósito, não quiseram compactuar, não quiseram comer, não quiseram participar desta mesa, deste alimento que era oferecido a outros deuses. Eu disse, Deus, a minoria vai ser esmagada pela maioria quando resolver ser diferente, porque infelizmente já um diálogo meu com Deus, infelizmente o tempo que vivemos é esse. O errado se tornou certo, o certo tem que se tornar errado. E quando eu resolvo permanecer fiel ao propósito do Senhor, a maioria que vem do mesmo lugar, dizendo que eram de Jerusalém, que vem na mesma viagem, que também foram escolhidos, que pegam o mesmo microfone, pregam a mesma palavra, cantam o mesmo hino, só não tem o mesmo propósito, vai querer humilhar, vai querer massacrar a minoria, porque é o que está acontecendo neste tempo. Quando alguém se posiciona dizendo, você é fiel, não vou me corromper nem abrir mão dos princípios conquistados em Jerusalém, a maioria tem tentado oprimir, dizendo, peraí, é só você que não está fazendo, é só você que não está pecando, é só você que não está mentindo, é só você que não está fornicando. Tu é muito quadrado, é muito cafona, é muito esquisito, você é muito estranho, porque neste tempo se tornou normal. É normal, eu estou na Babilônia, é normal pecar, é normal mentir, é normal não ter compromisso com ninguém, fazer aquilo que deseja a vontade da minha carne. Só que Deus toma minha boca para dizer para esta juventude, pode ser normal para a Babilônia, mas os princípios de Deus permanecem o mesmo, porque Deus é imutável. O que é pecado continua sendo pecado, o que era mentira continua sendo mentira. Deus é santo e permanece santo. O Pai é santo, o Filho é santo, o Espírito também é santo, o céu é santo, a eternidade é santa, a igreja é santa, ele continua sendo santo. Se ele é santo, você também precisa permanecer. São santos de Deus, pelo amor de Deus, até coloca e não se de glória a Deus. Só quem permaneceu fiel a este propósito até logo para adorar. Tu foi escolhido por Deus e marcado com propósito. Aleluia! Este propósito está dizendo para você que tu tem que ser diferente. E não importa o que é que esta maioria vai dizer, deixa eu te chamar de quadrado, deixa eu te taxar de esquisito, pode chamar de fora da borda, mas não abandone o propósito que Deus te confiou. Graças a Deus. Aleluia! O propósito te obriga a ser diferente. Sabe o que eu acho estranho, irmãos? É que eu estou falando de um povo que em Jerusalém estava dando glória a Deus, mas na Babilônia deixou a glória a Deus de lado. Em Jerusalém eles davam aleluia, mas na Babilônia abandonaram o aleluia. Em Jerusalém eles eram fiéis a Deus, mas na Babilônia abandonaram a fidelidade. Isso aqui não entra na minha cabeça, que negócio é esse?
que aqui ele roda, ele sapateia e fala em mistério, mas no apagar das luzes e no fechar das portas, estão vivendo como se nunca tivessem conhecido a Deus. Aqui prega, canta, roda, vira cambalhota, mas no apagar das luzes e no fechar das portas, estão fazendo aquilo que não agrada ao Senhor. Aqui faz profecia, entrega revelação, mas no apagar das luzes, no fechar das portas, a vida não condiz com aquilo que pregou. Está vivendo uma vida como se tu pertencesse à Babilônia, mas você não é da Babilônia. Isso aqui me intrigou, porque esse povo que está dentro da Babilônia agora provaram da bondade de Deus. Eu estou falando de um povo, irmãos, que viram a Deus. Eles viram a Deus de todas as maneiras possíveis. Deus guardou, Deus preservou, Deus supriu, Deus foi providência, Deus abriu porta, Deus curou, Deus operou, Deus agiu, Deus interviu, Deus guerreou, Deus deu vitória. Esse povo agora está virando as costas para Deus. Só tem 4 que resolveram permanecer fiéis. Estou falando de um povo que Deus cuidou no deserto por causa da rebeldia. Podia deixar, mas ainda assim foi bom. Vai transitar, só que eu vou guardar as roupas, os calçados não se desgastavam. Eles também não pereciam de fome, porque todos os dias Deus enviava a provisão do céu. Durante o dia ele mandava nuvem para que o sol não molestasse ninguém. Durante a noite a coluna de fogo, o frio não matava e ninguém ficava perdido no deserto. Esse Deus que cuidava, esse Deus que livrava, livrou da mão dos adversários do seu povo. Ele guerreou na terra, ele concedeu vitória. E agora tem alguém saindo de Jerusalém que já provou da bondade de Deus, que já provou do amor de Deus, que já provou do cuidado de Deus, não deixando Deus gelado para compactuar com aquilo que a Babilônia está oferecendo. Meu Deus. Sabe qual é o problema? O problema não está nem centralizado na adoração que deixaram de dar para Deus para dar esses deuses. O problema é que eles sabem muito bem que esses deuses aqui são deuses que têm olhos e não veem. Eles têm boca e não falam, têm ouvidos e não escutam, têm mãos e não tocam, têm pés e não se movimentam. Do que adianta toda uma vida de cuidado para agora adorarem a deuses que não podem fazer nada? A segurança deles estão em deuses que não existem, que não podem fazer nada por ele. Eu olhei para o texto e ainda que eu fosse julgar este povo porque deixaram toda a dificuldade de Deus de lado nos últimos dias, não está muito diferente do seu tempo. Eu traço um paralelo, fazendo um panorama desses tempos com os nossos tempos. Eu não encontro tanta diferença. Quantas pessoas que têm deixado esse cuidado de Deus de lado, estou falando de vidas que provaram da bondade de Deus, que viram Deus agir nas piores das situações que viveram na terra, e agora resolveram adorar aos deuses que trazem para si benefícios próprios. Eu perguntei para a Bíblia: do que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvidos e não escutar? O que adianta ter um corpo e não se movimentar? Que Deus é esse? O que adianta ter os olhos e não enxergar, ter a sua volta bons aromas e não respirar, receber nome de Deus, porém morto? Vamos falar sobre o meu Deus aqui. O meu Deus se movimenta ao som da adoração. É muito forte o toque de suas mãos.
inclina seus ouvidos para me escutar. O meu Deus, ninguém consegue dele se esconder. Aleluia. Se ele não quiser aparecer, faz seu povo entender que em meio ao silêncio está. E ele está aqui, tem glória dele aqui, tem cheiro dele aqui. Sua resposta é fogo sobre o altar. E tudo que é mentira está sendo consumido. Deixa eu adorar. Ele está aqui, tem glória dele aqui. Baal tem que sair. Profetas da mentira irão sim, irão reconhecer, terão que que só Deus em toda a terra e céu e obrigado. E outro igual não há. E outro igual não há. E outro igual não deixaram Deus de lado para adorarem a deuses estranhos. Eu olhei para o texto, eu disse: Deus, tem alguém aqui que resolveu ser fiel ao seu propósito. Tem alguém aqui que resolveu ser fiel ao Senhor, não abandonando o Senhor, independente da área geográfica, independente de onde o Senhor permitiu que eles fossem colocados ou plantados. Eu sei que o Senhor não faz nada sem propósito. O Senhor permitiu, é porque existe propósito até nisso. O Senhor permitiu que eles fossem colocados lá. E tem alguém sendo fiel a este propósito. E eu perguntei para Deus: qual é o motivo, a garantia que eu tenho por ser fiel ao propósito? Lendo o texto, a primeira coisa que eu descobri é que a fidelidade nem sempre vai fazer aquilo que penso ou que quero. O fato de ser fiel não significa que estou sendo isento de algumas situações permitidas pelo próprio Deus. O engano de muitas pessoas, assim como o meu engano antes de entender isso, é achar que por ser fiel Deus vai nos isentar de alguns problemas. Ora, se quem não é fiel não está sendo culpado, ou talvez não está sendo alcançado por isso, eu também, sendo fiel, não serei alcançado, não passarei por algumas dessas situações que são um pouco complicadas. Só que Deus falou isso. Continua lendo o texto que vocês conhecem a história, irmãos. A Bíblia diz que este rei vai erguer uma estátua, vai fazer uma estátua, e ele vai fazer um decreto. O decreto é simples: ora, todo aquele que escutar o barulho dos instrumentos precisa imediatamente se prostrar e adorar a esta imagem. Vocês têm que se prostrar e adorar a esta escultura. Por quê? Porque quem for pego não adorando quando deve adorar, será lançado dentro de uma fornalha. O rei está intimidando este povo com a morte. Ou vocês adoram a imagem, ou vocês vão morrer queimados pelo fogo dentro da fornalha. A Bíblia diz que os instrumentos tocam, todo mundo se prostra. Você conhece a história? 3 moços ficaram de pé. Alguém percebeu e foi denunciar para o rei. O primeiro ponto que eu olhei aqui é que os instrumentos tocaram, todos tinham que estar prostrados adorando a imagem. Mas tem alguém que, ao invés de estar adorando, está reparando quem se prostrou e quem adorou. Tem alguém reparando quem resolveu adorar ou não, ao invés de também estar adorando, está reparando quem foi que adoraram ou não. Eles denunciaram para o rei, não denunciaram
Ele veio enfurecido e olhou para os moços e falou: olha, eu vou dar mais uma oportunidade para vocês. Eu vou dar mais uma chance para vocês. E bom é para vocês que se prostrem e adorem a esta imagem. Por quê? Se vocês não se prostrarem, eu ordenarei que vocês sejam lançados dentro de uma fornalha de fogo ardente. Olha, o rei tinha tudo para colocar um ponto final na sua fala. Ele já tinha intimidado, já tinha colocado a proposta dele, já tinha dado a segunda chance. Só que o texto não tem ponto, o texto tem vírgula, e ele continua dizendo: e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Quem é o Deus que terá poder de arrancar vocês da mão do rei Nabucodonosor? Oh, aleluia! Aqueles moços não iriam falar nada, mas já que alguém perguntou, eles se posicionaram e disseram: olha, rei, o Deus que nós servimos, ele tem poder e vai, olha a convicção, ele tem poder e vai nos livrar das suas mãos. Mas o texto também não tem ponto, outra vírgula. Eles continuaram dizendo: mas fica sabendo, ó rei, que se Deus resolver não livrar as nossas vidas, ainda assim ninguém vai se prostrar, ainda assim ninguém vai se corromper, porque a morte não vai intimidar ninguém. Se Deus resolver não livrar as nossas vidas, nós permaneceremos sendo fiéis ao nome dele. Oh, glória a Deus! Era como esses moços olhassem para o rei e dissessem na linguagem de hoje: olha, o Deus que nós servimos tem poder. E vai por quê? Porque é Deus quando faz, mas quando não faz também é Deus. Deus é Deus que fizer. Se não fizer, continua sendo Deus. Irmãos, uma coisa é falar, outra coisa é viver aquilo que está falando. O problema aqui é que o rei está tentando intimidar os verdadeiros. Não estou dizendo quem fala que é, eu estou dizendo que passa um peito e no nariz para dizer que é. Eu estou falando daqueles que carregam a essência de verdadeiros adoradores, porque os verdadeiros adoradores entenderam que a minha adoração não pode estar atrelada àquilo que ele faz para me beneficiar. Elias, porque Deus não beneficia ninguém, é lógico que beneficia, só que se a minha adoração estiver atrelada a isso, eu só vou adorar quando ele fizer, eu só vou adorar quando ele abrir, eu só vou adorar quando ele curar minha paz. Nem sempre Deus vai querer abrir, nem sempre Deus vai querer fazer, nem sempre Deus vai querer curar, nem sempre Deus vai querer livrar. E quem adora a Deus só por aquilo que ele faz, não ele tem que fazer, quer cruzar o braço, quer fazer pirraça, quer jogar tudo pro alto, quer parar, quer retroceder, quer questionar com Deus. Se não é do meu jeito, eu não vejo mais, eu não canto mais, eu não adoro mais, eu não glorifico mais. Isso aí é quem
Aleluia. Só os verdadeiros adoradores. Deus fiel. Aleluia. Ele tentou intimidar os verdadeiros. Deus amado. Ele está achando que você é como a maioria, que não pode ouvir o barulho das dificuldades que está se prostrando, que não pode ouvir o barulho do problema que está se prostrando, que não pode ouvir o barulho da escassez que está se prostrando, que não pode ouvir o barulho da porta fechando que está se prostrando, está procurando outros meios para poder ser sustentado na terra. Você não é como a maioria, tua dependência não está na terra, tua dependência está em Deus. E quem depende de Deus anda na contramão da lógica do mundo. Alguém olhou e disse, vai parar, mas Deus está fazendo avançar, porque você não depende da terra. Alguém disse, agora retrocede, mas você continuou, porque você não depende da terra, tu depende de Deus. E quem depende de Deus anda na contramão da lógica, porque pela lógica era para parar, se a terra parou, tu para também. Mas já que você não depende da terra, tu depende de Deus, ainda que a terra pare, você não para. Ainda que a terra entre em crise, você não entra em crise. Porque o céu não para, no céu não tem dificuldade, no céu não tem caos, no céu não tem crise, no céu não tem pânico. O céu permanece sendo retido pelas potentes mãos de Deus. Já que a tua dependência está em Deus, o diabo não conseguiu arrancar de você a adoração que você trouxe. Aleluia. Vamos lá, eu estou encerrando. Quando ele ouviu que aqueles moços não se prostrariam, ele deu duas ordens. A primeira, aqueça a fornalha 7 vezes mais do que o normal. A segunda ordem, eu quero os homens mais fortes do meu exército. Vocês vão prender, amarrar ou atar os 3 moços e vão lançá-los dentro do forno de fogo ardente, aquecendo 7 vezes mais do que o normal. O texto diz que os mais fortes do exército pegaram 3 homens, amarraram, prenderam e ataram e lançaram 3 dentro da fornalha. Só que diz a Bíblia que o calor das chamas matou os soldados que eram fortes. De repente, o rei olha lá para dentro de novo e se espanta. A indagação dele é essa: peraí, eu não ordenei que amarrassem 3, eu não ordenei que lançassem 3, eu não ordenei que 3 fossem mortos dentro do forno. Por que é que eu olho lá para dentro agora? Eu não vejo 3, eu vejo 4. O aspecto do 4 é semelhante ao Filho dos deuses. Então, porém, eu não vejo ninguém caído, eu não vejo ninguém amarrado, eu não vejo ninguém atado, eu não vejo ninguém preso. Eu vejo de pé e passeando dentro da fornalha. A primeira lição que eu estou aprendendo com a Bíblia aqui é a mentira contada pelo diabo nos momentos das nossas limitações. Qual é? O rei disse: eu quero os mais fortes. Pega, amarra 3, prende 3, joga 3 lá dentro. Só que o texto disse que o calor das chamas, não foi nem as chamas, o calor das chamas matou ou mataram aqueles que eram fortes. Aí eu entendi que quando ele olha lá para dentro, ele vê 4 dentro da fornalha. A Bíblia está te dando uma resposta. Forte não é aquele que fez para matar, mais forte do que aquele que diz que era forte é aquele que desfez para poder preservar a vida. Eu tenho um recado de Deus para entregar para quem tem fé para receber. Se eu estou pregando para alguém que nas suas vulnerabilidades, na tua fraqueza, nos tantos momentos o diabo se levantou e soprou no teu ouvido dizendo que ele era forte porque estava fazendo, Deus marcou essa noite para dizer para você quem é mais forte, porque está desfazendo. Forte não é quem arma o laço, forte não é quem lança a lança, forte não é quem abre a cova, forte não é quem faz o embaraço. Eu vou dizer para você quem é forte. Forte é aquele que quebra o arco, forte é aquele que quebra a lança, forte é aquele que queima os carros do fogo, forte é aquele que fecha a sepultura, forte é aquele que bota laço de morte, forte é aquele que desfaz os embaraços do diabo. Eu vou dizer para você quem é forte. Primeira Epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 8,
forte, porque fez. Jesus está mostrando quem é mais forte, porque desfez. Se o diabo pensou que é forte, porque tramou. Se o diabo pensou que é forte, porque fez emboscada. Se o diabo pensou que é forte, porque fez trabalho na encruzilhada. Assim diz a voz de Deus: o mais forte está descendo da pedra para desfazer todas as obras do diabo. Assim diz o Senhor: na noite deste sábado acabaram de cair por terra. Agora, eu não sei o que o diabo tramou, mas eu sei que Deus está desfazendo agora. Tem um negócio, não vai ficar ninguém parado, não vai ficar ninguém amarrado, não vai ficar ninguém preso. Deus vai te colocar de pé, Deus vai te colocar de pé, Deus vai devolver teu movimento, Deus vai devolver os teus movimentos. Vamos lá. Eu encerro. Última lição. Se a fidelidade não isentou ninguém deste problema, por que é que eu devo ser fiel? A resposta de Deus para mim foi essa: Elias, tua fidelidade pode não te isentar de alguns problemas, porque eu nunca disse que você estaria isento de algumas dificuldades, vai passar. Mas a tua fidelidade é garantia que, independente daquilo que aconteça com você, as mãos do Senhor não se apartarão de sobre a tua vida. Tu é fiel, a mão dele está contigo. Tem compromisso, ele tem compromisso com você. E ainda que ele permita a fornalha tornar-se realidade, ele está dizendo: não livrei da fornalha, só que dentro da fornalha eu tenho livramento para a tua vida. Tentaram arrancar os movimentos, porque primeiro tentaram calar a adoração, perceberam que não conseguiram calar a adoração, prenderam para imitar a movimentação. Só que Deus é Deus de movimento, irmãos. Deus não chamou ninguém para ficar parado, Deus não chamou ninguém para ficar quietinho, Deus chamou a igreja para se movimentar. Ele já estava dentro da fornalha quando os jovens foram lançados, Jesus pegou eles, colocou de pé, desatando tudo aquilo que prendia eles. Me prova que Jesus não chamou ninguém para ficar parado, que a ordem que a igreja tem não é para ficar parado, está escrito. Mas se não for suficiente para você, Êxodo capítulo de número 14 diz a Bíblia que Deus deu ordem a Moisés resgata o povo do Egito. Deus vai dar volta no deserto para que ninguém acessasse o caminho mais fácil, para dizer que foi a mão deles quem salvou. Eles pararam diante do Mar Vermelho, capítulo 14, versículo 10. O povo vai clamar a Deus. No versículo 13, Moisés vai falar com o povo. No versículo 15, Deus vai bramar na terra. E quando Deus brama, Deus diz: olha,
Se tu é fiel ao propósito de Deus, até dentro da fornalha Ele está contigo. Isaías 43. Mas agora te diz o Senhor, ó Jacó, que te criou, ó Israel, não temas, porque tu és meu. Chamei-te pelo teu nome. Se passarem pelas águas, eu estarei contigo. Se passarem pelos rios, eles não te submergirão. Se passares pelo fogo, chama nenhuma arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus. Versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando Deus, não há quem possa impedir o teu trabalho. Este rei pode ter dado ordem para crescer a fornalha 7 vezes mais do que o normal. Ele pode ter dado ordem para limitar a movimentação. Ele pode ter dado ordem para os mais fortes tentar intimidar. Só que o mais forte resolveu descer na terra por causa da tua fidelidade. Ele está dizendo: se prepara, porque eu estou contigo, não abri mão e nem desamparei você. Estou dentro dessa fornalha contigo. Eu estou te livrando das chamas, estou te livrando desta opressão do teu adversário, dessa intimidação. Estou te devolvendo o movimento. Eu não sei se você crê nos mistérios de Deus, só que Deus está me dizendo: Elias, fala para a minha igreja, mas fala sem medo de errar, que tem gente que tinha parado de orar e vai voltar a orar. Tem gente que tinha parado de jejuar, vai voltar a jejuar. Tem gente que tinha parado de consagrar, vai voltar a consagrar. Parou de ler Bíblia, vai voltar a ler Bíblia. Parou de buscar, vai voltar a buscar. Parou de subir monte, vai voltar a subir monte. Porque Deus está te devolvendo os teus movimentos. O teu adversário queria te parar, o teu adversário queria te limitar. Só que mais forte do que o forte, essa maneira está dizendo: eu vou movimentar, eu vou movimentar, eu vou movimentar. Levantar, elevar, o abacate da vassoura, eu vou movimentar. Eu não te deixei, você é eu não vou te perder. Eu vou orar pela tua Eu vou orar pela tua vida. Mas eu não posso sair daqui entendendo que Deus está movimentando essa igreja sem perguntar se existe alguém aqui dentro que está afastado dos caminhos de Deus, ou mas nunca o confessou. Ouvir esta palavra e entender o que é necessário, se entregar à boa e perfeita vontade do Eterno e continuar sendo fiel novamente. Se tem alguém, eu quero te chamar em nome do Pai, aonde está a primeira vida para Jesus. Elias, tem tanto tempo que eu estou em pecado que eu me sinto prisioneiro do pecado. Não tem problema. Na palma das minhas mãos eu carrego habeas corpus de Deus, o altar do céu que vai te libertar desta prisão. Elias, tem tanto tempo que eu estou no pecado que eu me sinto escravo do pecado. Não tem problema. Carrega na palma das minhas mãos uma carta de alforria, outorgada pelas mãos do Eterno. Esta carta está dizendo: hoje, se tu quiser, eu tenho o poder de te colocar para andar em liberdade. Eu vou chamar 2 em nome do Filho, aonde está a primeira vida para Jesus. Se tem alguém, nós queremos orar por isso. Eu vou chamar 3 em nome do Santo Espírito. Cadê a primeira vida para Jesus? Tem alguém, nós queremos orar por ele. Preste bem atenção no que eu vou te dizer. Se não tiver, meu pedido ao amigo Espírito Santo é para que eu te conceda uma nova oportunidade. Mas antes do apagar dessas luzes, do fechar dessas portas, a porta da oportunidade que Deus abre hoje para você acessar por ela continuará aberta. Nós queremos orar pela tua vida. Feche seus olhos, soberano eterno, tua palavra foi pregada. Peço ao Senhor que esta palavra seja confirmada dentro deste coração, que veio disposto, Pai, a ouvir a tua voz. Pai, que possamos sair daqui convictos de tudo aquilo que o Senhor operou, tudo aquilo que o Senhor falou, tudo a presença manifestada no meio do teu povo. Entregue tuas mãos e em teus cuidados, orando porque creio, orando porque acredito, orando porque confio, orando em nome de Jesus. Amém. Se você pode, se você quer, aplaude o nome do Senhor.
Aleluia.